paz de Jesus, quero te convidar para uma reflexão na Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 18, que vai falar sobre o perdão do pecado de um irmão. Versículos 15, capítulo 18, versículos 15 ao 22. Vamos então à palavra que nos diz assim: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma consigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Caso lhe não der ouvido, diz-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, tira-o como gentil ou cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra em qualquer coisa que disserem, isso lhe será conhecido por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então Pedro chegou a ele e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Querido, o perdão é uma das doutrinas mais importantes do Evangelho. Mas é a doutrina mais importante para os seguidores de Cristo, os discípulos, porque falar sobre perdão é fácil. Agora, praticar o perdão é extremamente difícil, porque o perdão aqui, ele é uma doutrina que deve ser incondicional. O perdão deve ser incondicional, independente do agravo que você sofreu, independente do transtorno que te causaram, independente da denegrição que fizeram a sua imagem, você deve perdoar. E Jesus estava falando disso com seus discípulos, e Pedro, sempre afoito, ele pediu a palavra e disse: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Ele estava dobrando a lei, que a lei exigia, e colocando um perdão a mais. Com isso ele estava levando uma vantagem muito grande, segundo a sua visão, né? Mas Jesus mostrou que o perdão é incondicional. Ele disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É fácil calcular isso, né? 70 vezes 7 dá 490. Mas o que Jesus quer dizer, irmãos, é que não há limite para o perdão. Não há limite para o perdão. Se uma pessoa, durante o dia, 490 vezes fizer a mesma coisa contra você e chegar a te pedir perdão, você deve perdoar, né? Só que a gente precisa, para perdoar, acima de tudo, a gente precisa de um fruto do Espírito chamado longanimidade, para sermos excessivamente pacientes. Nós temos uma dificuldade muito grande de suportar. Suportar é uma declaração de amor, porque o perdão, se ele não estiver mesclado no amor de Deus, ele não tem efeito algum. Não é um remorso, que você fala alguma coisa e se arrepende de ter feito,
mas não deixa de fazer. Isso, a nossa atitude para com Deus. Às vezes você se arrependeu de algo que você fez errado, mas no outro dia você está fazendo a mesma coisa. É preciso que tenha, de fato, um arrependimento sincero, um quebrantamento para alcançarmos o perdão de Deus, porque o perdão é o segredo para a cura total. Perdão é o segredo para a cura total. A Bíblia diz que, no Salmo 130, o versículo 3 e 4, ele diz assim: se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Aí ele termina dizendo assim: mas contigo está o perdão para que seja temido. O perdão de Deus tem que ser respeitado. O temor aqui é ser respeitado, não é ter pavor, ter pânico, fugir do perdão apavorado, não. É ser respeitado. É um dever do crente perdoar os seus ofensores, perdoar os seus inimigos. Nem sempre você, depois de perdoar, você vai manter com aquela pessoa aquela afinidade. Mas o perdão, você tem que estar com o coração limpo para com aquela pessoa. E outra coisa que é bom ser esclarecido: perdoar não é esquecer. Perdoar não é apagar na mente. Enquanto você estiver bem, de saúde, até os 75 anos de idade, o homem tem a capacidade de chamar à memória 800 recordações. É a máquina mais perfeita criada por Deus, o ser humano. 800 recordações em apenas um segundo. Se não fosse assim, a gente não conseguia falar, não conseguia cantar, não conseguia... você às vezes está fazendo uma coisa, está pensando em outra, só porque sua mente está em ação, está trabalhando, você chama as recordações. Então, querido, algumas pessoas ficam esperando assim: fulano me fez isso, eu não consigo esquecer. Bom, não consegue esquecer, mas perdoar você tem que perdoar. E outra coisa, você sabe qual é a diferença entre perdoar e incubar? Quando você perdoa, mesmo você lembrando do fato que te causou prejuízo, lembrando daquela pessoa que te provocou uma tragédia na vida e tudo mais, você não sente revolta, não sente aquela cólera, não fica encolerizado contra ela, revoltado porque viu aquela pessoa, porque ouviu falar dela, porque ela se aproximou de você. Não, porque você perdoou. Você sabe que aquela pessoa te cometeu um prejuízo, sabe que aquela pessoa te traiu, sabe que aquela pessoa te enganou, mas você recebe aquela pessoa com o perdão de Deus, com carinho, mesmo sabendo que aquela pessoa talvez não vai ser digna mais de confiança. Você não vai poder confiar nela em determinada situação, mas você a ama. O amor, ele apaga toda a transgressão, é através do perdão. Então, é bom que entendamos isso. Nós temos um texto bíblico aqui que encontramos acerca do perdão. O Salmo de número 32, o Salmo de número 32, ele fala sobre que é feliz aquele que alcança o perdão de Deus, entendeu? Feliz, quer dizer, bem-aventurado aquele que alcança o perdão de Deus. Então ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não o atribui a iniquidade, em cujo espírito não há culpa. Olha, querido, quando o homem realmente se arrepende de todos os seus pecados, quando o homem confessa o pecado com sinceridade, que Deus conhece a sinceridade do nosso coração, Deus, não adianta que você não consegue esconder de Deus os seus atos, as suas ações, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares e o Senhor é onisciente. Sabe que só Deus tem esse atributo da onisciência, ele sabe tudo. Não se esconde nada de Deus, nem o que passou, nem o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, ele sabe de tudo. Então, quando há sinceridade no coração, quando você confessa para Deus o seu pecado, o Senhor, ele perdoa. Aqui o salmista aqui, Davi, está vivendo uma situação
complicada, uma situação de aperto. Mas ele disse, ó, quando guardei silêncio, os meus ossos se envelheceram pelo o bramido durante todo o dia. Enquanto ele guardou, sabe, guardou segredo das coisas erradas que estava fazendo, ele como se sentisse dores nos ossos. Ele não tinha reação para a vida por causa do pecado. O pecado, ele é terrível, irmãos. Se você guardar uma mágoa no seu coração, se você guardar um ódio no seu coração, o que vai ocorrer? Ele vai fechar os seus caminhos, vai atrofiar a sua vida. Se você guardar o ódio no coração, o que vai acontecer é que você não vai conseguir liberar um louvor, uma adoração perfeita, porque Deus não atua onde há pecado, e o ódio, a mágoa é pecado, é preciso abrir mão da mágoa. Quantas pessoas estão enfermas, às vezes até cristãs mesmo, porque guardaram alguma mágoa no coração, algum pecado, confessado falsamente, mas continua vivendo indiferente com aquela pessoa que lhe causou prejuízo, e aí aquilo vai sair em forma de uma forma qualquer, vai aparecer a consequência daquele pecado, como dores nos ossos, pode se converter em caroços, até esquizofrenia, sabe? A pessoa está doente e ela não consegue reação para nada, mas não consegue detectar lá nos equipamentos da medicina, não consegue, porque é espiritual. Só que quem sabe das coisas espirituais é Deus. Só quem resolve os problemas espirituais é Deus. Então, querido, é preciso que a gente abra a mão. Então, Davi disse que, enquanto ele guardou o segredo, os seus ossos, eles iam se envelhecendo rapidamente, fora do normal o envelhecimento, porque como os ossos estivessem se atrofiando, se ressecando, as forças fossem acabando, o desânimo fosse chegando, ele diz, ó, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, meu humor se tornou sequidão de estio. Sabe, você perder a graça, perder a alegria, você pode estar no meio onde a pessoa está alegre, sorrindo, mas você não tem, porque você está com ódio no coração, está com mágoa, está com rancor, está com desejo de vingança de alguém. Então, é preciso confessar para Deus, é preciso perdoar para alcançar a misericórdia de Deus. Ele diz, ó, aí ele diz no versículo 5, ó, confessei-te o meu pecado e minha iniquidade, não ocultei. Disse eu, confessarei ao Senhor minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ó, irmão, aí sim, depois que confessou com toda a sinceridade, falou para Deus, não dá para esconder nada de Deus. Aí ele alcançou. Se o seu pecado é contra alguma outra pessoa, você feriu alguém, ou alguém que te feriu, você guardou aquela mágoa, guardou. Às vezes, o problema é o seguinte, a pessoa te fez te cometeu um dano, te deu um prejuízo, fez alguma coisa que te contrariou, aí você fica revoltado com ela, mas ela não está nem aí, ela não sabe o grau de problema que te causou. Então ela está vivendo a vida dela, está numa boa e você está se destruindo, mas ela está indo com você para tudo quanto é lado. Você está com ódio no coração, você está numa festa, está lá aquela pessoa no teu coração. Você está nos melhores banquetes, mas aquela mágoa está lá no teu coração. Você está até mesmo na sua intimidade, de repente com a sua esposa, mas vem aquela mágoa no seu coração, te tira o efeito da força, do vigor, por prazer. Então eu preciso arrancar o ódio do coração, eu preciso perdoar, eu preciso tirar a culpa do pecado, e ela só vem através da confissão sincera a Deus e do perdão que a gente oferece para Deus. Então, querido, é impossível ter sucesso, um cristão ter sucesso na vida, se ele for rancoroso, que ele guardar o ódio no coração. Aí a gente vê o Salmo 51, Davi passou um momento difícil também na vida, e aí ele faz um pedido extremamente maravilhoso. Todo o Salmo 51, ele vai estar falando ali acerca de como ele se achegou a Deus e reconheceu o pecado e como ele foi alcançado. E ele faz um pedido aqui, no versículo de número 10, ele fala assim, o primeiro versículo 9 diz assim,
esconde tua face dos meus pecados, apaga toda a minhas iniquidades. Aí ele diz assim, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Aí ele diz, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Você sabia que se o ódio ficar guardado no coração, você está dando autorização ao Espírito Santo, você está expulsando o Espírito Santo da sua vida, está dando legalidade para o mal habitar no seu coração, para Satanás entronizar e trazer os demônios e colocar no seu coração por causa do ódio no coração? Não pode, de uma fonte não pode jorrar duas águas, amargas e doces. O Espírito Santo é água doce, que sacia, que traz o prazer. O ódio, o rancor é a água amarga, azeda. É preciso arrancar do coração. Então, meu querido, pense nisso, tira do coração amargo e oferece o perdão para aquele que te ofendeu. Aí você vai dizer, mas você não sabe o tamanho da ofensa que me fizeram, a desgraça que me causaram, você não sabe o problema que me trouxeram por causa desse fato. E aí você ficou magoado, mas é como eu já disse, a pessoa que causou tudo isso, ela pode estar numa boa, porque ela não sabe como está seu coração, e você está com o coração cheio de mágoa, bloqueando os seus caminhos para com Deus e para com a felicidade, e Satanás trabalhando, manipulando você, prendendo você debaixo desse ódio, desse rancor, porque ele sabe que se você morrer assim, não terá salvação. Então, libera o perdão, abra o coração, ofereça o perdão. Se o irmão pecar contra você várias vezes, perdoa, porque só através do perdão você vai alcançar a comunhão com Deus. Então, é preciso, irmãos, que a ansiedade, é preciso tirar toda a ansiedade, o rancor do coração. Essa ansiedade, ela está no coração porque está faltando a comunhão com Deus. Você está ansioso para se vingar, ansioso para que aquela pessoa que te causou o mal não tenha sucesso na vida. Olha, é melhor você perdoar, entregar aquela pessoa na mão de Deus, deixar Deus agir em favor daquela pessoa. E outra coisa, é tão complicado esse negócio de guardar mágoa no nosso coração, que até as nossas orações, a resposta às nossas orações estão condicionadas ao nosso perdão que oferecemos a alguém. Jesus não falou disso? Em Mateus capítulo 6, ele estava ensinando os discípulos a orar, ele disse que é importante, Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 12, ele falou, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Viu, irmãos? Então ele diz assim, se não dermos, o versículo 15 diz, se nós não dermos, não recebemos o perdão de Deus, por quê? Porque a gente não está perdoando aqueles que estão nos causando mal. Então é preciso que a gente tenha cuidado, forte cuidado com o nosso procedimento, para que nós mesmos não estejamos atrapalhando essa comunhão especial que o Senhor quer nos conceder por meio de uma paz com Ele e com os outros. Então, é importante que entendamos isso. Aqui o versículo de número 9 diz, portanto, Jesus ensinando, portanto, orareis assim, Pai nosso que está no céu, aí diz, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, começa o pedido depois de reconhecer a sublimidade de Deus, a soberania, que tudo vem de Deus, que nós somos dependentes de Deus. Aí ele começa a fazer o pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí ele disse, o versículo 12, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Aí ele disse, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Aí ele diz, porém, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas.
Então, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, também não teremos perdão dos nossos pecados. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, profundo cuidado com o nosso tratar, para que a mágoa não venha atingir nosso coração e bloquear a nossa posição de adorador, de aquele que prega, que anuncia, precisa estar bem, precisa estar com uma linha liberada. E se você guardar mágoa no seu coração, coração cheio de ódio, você vai estar impedindo a comunicação com Deus. O exemplo de Cristo, que nós precisamos dar o exemplo de Cristo. Em Efésios, capítulo de número 4, versículo 32, está escrito assim, ó: sede bondoso para com os outros, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós recebemos o perdão, Deus nos perdoou em Cristo. Ele olhou para a obra que o teu filho realizou, então nós precisamos crer. Se você crê no que Jesus realizou, você vai buscar essa comunhão com Ele e Ele vai te direcionar para que você siga o exemplo de Cristo. Então é preciso que nós fomos perdoados por causa da graça de Deus. E aí a gente tem que aprender com Cristo a perdoar, porque se Ele perdoou, nós também devemos perdoarmos aos que nos ofendem. Então é bom que tenhamos esse cuidado para seguirmos o exemplo de Cristo, que perdoou lá na cruz, sofrendo toda aquela crueldade dos homens. Ele vira para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se, irmão, não fosse o amor, ele lançaria uma palavra de revolta, uma palavra de maldição, mas ele pediu perdão para aqueles que estavam causando todo aquele dano, porque ele dizia que eles não estavam sabendo o que estava fazendo, então ele pediu perdoa para que eles possam alcançar graça e misericórdia. Também, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, nós encontramos uma passagem extremamente gloriosa que segue nessa linha, que diz assim: suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, da maneira com que Cristo vos perdoou, fazei também assim. Olha, querido, suportar o amor, uma das maiores declarações do amor é suportar. Até mesmo dentro do amor estorjo, do amor de família, nós temos que suportarmos alguma falha do outro, senão você não convive. Se você quiser uma pessoa perfeita do seu lado, quiser exigir só a perfeição daquela pessoa, que tudo que ela faça seja perfeito, você não vai conseguir conviver, não vai declarar esse amor. Então, tem que suportar, perdoar o erro da pessoa, suportando aquela fraqueza, para que você possa liberar a bênção sobre a vida daquela pessoa e consequentemente, ser abençoado. Então, é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito suportar. Viu? Então, aprendamos a suportar e colocar diante de Deus os problemas que estamos vivendo. Então, vamos aqui em Provérbios capítulo 13, capítulo 28 de Provérbios 28, e Provérbios 28 e o versículo 13, que vai nos dizer assim, ó: o que esconde os seus pecados, este não será feliz, mas o que confessa e deixa, este será perdoado. Então, se você esconder o seu pecado, você não vai receber o perdão, não vai alcançar a felicidade de Deus. Mas se você confessar os seus pecados e deixar, você alcança a resposta de Deus, alcança o perdão de Deus. Então, que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração, nossos corações, essa palavra tão gloriosa, e que a gente possa valorizar essa doutrina tão especial, que é a doutrina do perdão. O perdão, como dizia o bispo Roberto Macalester,
é o segredo para a cura total. Paremos e pensemos. Deus nos abençoe para a glória de Deus. Para a glória do nome de Jesus. Reflita nessa palavra e ponhamos em prática essa palavra e a vitória será certa para a glória de Deus.